Rede Estadual do Rio de Janeiro, sou ator, sou poeta, sou tradutor. A editora Buriti, uma editora de Minas Gerais, vai lançar esse mês de fevereiro uma tradução que eu fiz do romance Valperga, de Mary Shelley. Todo mundo conhece Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, mas ela escreveu outros romances que a maioria nunca ouviu falar. Um deles é esse que eu traduzi, Valperga. Ano passado, no Encontro de Ateus na Arca, eu fiz, na Lapa, eu fiz uma esquete chamada O Papa Não Tem Útero. Foi até gravado, tem no YouTube, vocês podem assistir essa esquete. Aí o João Caetano perguntou se eu queria fazer uma esquete esse ano de novo e tal, mas eu fiz aquela esquete porque o texto tinha sido escrito em 2010. 4 anos depois eu pude mandá-lo, mas estava no calor da porra, eu não ia ter cabeça para parar e escrever uma esquete, um texto e tal, ensaiar. Falei, pô, então eu vou fazer uma palestra sobre humor e religião. Foi quando aconteceu aquele atentado em Paris do Charlie Hebdo, contra os chargistas do Charlie Hebdo. E também quero pautar um vídeo que o Márcio Américo fez na Arca, um hangout, quem é o fiscal do humor. Então, essa polêmica sobre fazer humor em religião, estou ofendendo as pessoas e tal, estou com essas duas ideias aqui. Bem, aliás, eu fiz um hangout na Arca sobre ensino religioso. Eu comentei algumas questões que foram levantadas sobre como é que é o ensino religioso presente na rede estadual do Rio de Janeiro. Bem, começa os slides, eu começo com uma citação do Nietzsche. Temos de descansar temporariamente de nós, olhando-nos de longe e de cima, e de uma distância artística, rindo sobre nós ou chorando sobre nós. Temos de descobrir o herói, assim como o parto, que reside em nossa paixão do conhecimento. Temos de alegrar-nos vez por outra com nossa tolice, para podermos continuar alegres com nossa sabedoria. E precisamente porque nós, no último fundamento, somos homens pesados e sérios, e somos mais pesos do que homens, nada nos faz mais bem do que a carapuça de pícaro. Nós precisamos usá-la diante de nós próprios, precisamos usar de toda a arte altiva, flutuante, dançante, zombeteira, pueril e bem-aventurada, para não perdermos aquela liberdade sobre as coisas que nosso ideal exige de nós. Então eu acho que temos que rir sim, porque o riso tem uma potência filosófica. Você está questionando alguma coisa e quando você ri, essa risada pode ser conservadora ou subversiva, porque tem gente que ri do oprimido. Esses são os conservadores. É muito fácil rir do negro, do homossexual, do pobre. Esses humoristas aí tá cheio na grande mídia. Agora, rir do opressor aí, cara, é passar a mão na bunda do guarda. Aí você tem que se garantir. Aí você vai incomodar o Papa, o prefeito e tal, pensando toda. E a gente nós mesmos, porque eu acho engraçado algumas contradições nossas. A gente, quando diz que é ateu, o fundamentalista, o bitolado diz: você acha que explodiu tudo? Aí o macaco virou gente e tal, pá. Enfim, aquelas asneiras a gente ouve sempre. Aí, quando a gente tenta explicar o cara o que é seleção natural, evolução, caralho, nada. Aí o jogador come uma banana, somos todos macacos. Agora, nós que dizemos que somos todos macacos, tem os ateus que são tão ingênuos quanto os religiosos. Eu acho uma ingenuidade, me perdoem o meu ceticismo, você pensar que um dia vai ter uma sociedade sem religião. Não, cara, porque nós somos macacos, nós vivemos em bando. E tem gente que prefere ser
é controlado. Tem gente que não foge sem pedir permissão. Agora, o nosso trabalho como ateus, a nossa tarefa é garantir a nossa liberdade. Entendo que nós vamos ser minoria, nós somos a mosca da sopa, mas nós queremos ter o direito de estar na sopa, não queremos ser exterminados. E digo mais, nós acabamos sendo nós os fiscais da religião. Somos nós somos aquele garotinho da história da roupa nova do rei, que diziam que o rei estava com uma roupa que só gente inteligente ia conseguir enxergar. Aí todo mundo dizia, olha que roupa elegante, olha que chique e tal. Então o garotinho falou, o rei está nu. Nós somos o garotinho que diz que o rei está nu. Aí a maioria prefere fingir que está vendo a roupa do rei. Agora nós temos que garantir a vida e a segurança do garoto que diz que o rei está nu, que somos nós. Primeiro slide, por favor, o próximo slide. Jesus Charlie Hebdo, bem, eu queria começar com esse problema, primeiro porque nós temos que sim defender a liberdade de expressão. Ninguém tem que viver segundo as normas de uma religião na qual você não segue. Então como o caso que eu falei do José Motelo. Em 1953 ele queria casar pela segunda vez. Aí a religião católica fazia pressão lá no eleitorado e no parlamento. Eles querem destruir a família, o divórcio vai destruir a família. Como fazem hoje os fundamentalistas, dizendo que a gente quer, o movimento LGBT quer abrir a porta para a pedofilia, o cacete e tal, esse terrorismo. E o divórcio foi aprovado civil, continua o casamento dissolúvel religioso, e cada um vive a sua vida. Se você acha que é pecado casar de novo, você fica lá se fudendo, infeliz no seu casamento. Se você acha que é pecado você desejar alguém do mesmo sexo, você fica lá se reprimindo sexualmente, morrendo de vontade. Ai meu Deus, por que eu não tenho uma periquita? Eu queria tanto dar pro João, mas é pecado, então eu vou ficar aqui só na vontade. Pois agora, não, ainda na anterior. Agora, a questão do Charlie Hebdo é que há na França um movimento racista contra os imigrantes e, pelo que eu li, as charges do Charlie Hebdo muitas vezes reforçavam esse preconceito contra os islâmicos. Eu acho um absurdo, por exemplo, a França, que começou a modernizar o mundo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, aprovou uma lei que as mulheres não podem sair na rua, as muçulmanas, com aquele véu. Ora, se são todos iguais, então proíbam as freiras de saírem com aquele véu na cabeça também. Essa lei não é para libertar as mulheres, é para oprimir as imigrantes muçulmanas, porque ninguém pode ser obrigado a ser livre. Ninguém fica livre por decreto. Você tem que querer ser livre. Por isso que eu gosto de Harry Potter, que no romance a Hermione quis libertar os elfos que eram escravos em Hogwarts, e só o Dobby quis ser livre, os outros preferiram ser escravos. Agora passa a página. Então tem essa charge, sem chibatar que não morrer de rir. A charge supostamente de Maomé. E aí a estupidez religiosa é tal que eles acreditaram que aquilo era o desenho de Maomé. Porra, eu posso fazer um desenho aqui de uma velha e dizer, olha, essa aqui é a bisavó do Pirula. Tá, e daí? E dizer que a França eles colocaram o dedo na tomada e estavam provocando. Bem, vamos lembrar que Salman Rushdie não desenhou Maomé e foi condenado à morte. E essa questão, está ofendendo a religião e tal, por isso que eles foram assassinados. Se você dá razão a esses assassinos, que tal se eles matassem o Papa ou o Cardeal? Porque a igreja também está provocando, porra. Que história é essa de dizer que Jesus é filho de Deus? Alá para os íntimos. Alá não precisa ter filho.
Que história é essa de dizer que Jesus morreu na cruz? Está lá no Alcorão Sagrado, quem foi crucificado foi o filho da puta do Judas, o traidor. Na hora de enfiar o prego, ele trocou de lugar com Judas. Então, se você diz que os humoristas estão procurando sarna para se coçar, então você tem que dizer que o Papa também está procurando sarna para se coçar, e se levar um tiro, qualquer dia azar. Então tem essa chave que eu achei interessante. Qual deles é Maomé? Não tem o 3x4 dele, não tem em lugar nenhum a identidade do cara. Passa. E eu acho que o Charlie Hebdo não fazia humor inteligente. Eu acho que era um humor gratuito, que parecia coisa de moleque. A Santíssima Trindade se enrabando ali mutuamente. O Papa soltando a franga no Rio de Janeiro. O Bento XVI de chamego com o cara da Guarda Suíça. Enfim, é simplesmente provocação. Não vai ao conteúdo, ao cerne. É uma coisa vazia. É simplesmente provocação. Não acho um humor inteligente. Passa aí. Quando a religião é alvo do riso. Dá para rir da religião? Quem ri da religião? Para que rir da religião? Eu coloquei essa imagem do Nome da Rosa porque essa é uma discussão que está no filme O Nome da Rosa, que faz aquele encontro de bispos. Aí um deles diz que Cristo não ria porque não está escrito na Bíblia que ele ria, só que ele chorou, mas isso não quer dizer que ele não risse. E o fundamentalismo, ele é essa visão literal da Bíblia que não admite contestação nem relativismo. Então, quem não aceita que se ria da religião é o fundamentalismo. Aliás, várias charges que eu coloquei nesse slide, eu tirei de página social de entidades religiosas. Enfim, então, agora, o fundamentalismo não aceita que se ria porque vai mostrar falhas na escritura, contradições, não só da escritura, mas da própria prática dos caras. Eu dou um exemplo. Os caras que dizem que são pró-vida, somos contra o aborto porque somos a favor da vida. Peraí, esse discurso a favor da vida é apenas discurso de repressão sexual. Porque eu não vejo, por exemplo, o Marco Feliciano, o Eduardo Cunha. Aliás, antes que eu me esqueça, é uma merda esse negócio de fazer encontro de ateus em fevereiro. Pra que Darwin teve que nascer em fevereiro? Eu quero lamentar, fica registrado, quero lamentar aqui a ausência da doutora Silvana. Eu acho que ela deveria ter sido convidada. Sabe quem é a doutora Silvana? É a nova presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que já chegou dizendo que Deus é contra o casamento gay. Mas eu não entendo como é que Deus é contra o casamento gay se a representante dele no Reino Unido, Elizabeth II, rainha pela graça de Deus e defensora da fé, ano passado sancionou a lei do casamento gay. E em 67 ela sancionou a lei do divórcio, do aborto. Então, cara, na boa, como é que Deus não demite essa mulher? Próxima vez que tiver protesto em Londres, Deus tem que ir para frente para de Buckingham com um cartaz dizendo: a rainha não me representa. Enfim, aliás, eu acho que a rainha sabe escolher os representantes dela melhor do que Deus. A última vez que um cara me convidou para ir a uma igreja, eu falei para ele: olha, eu não vou porque eu sou ateu. Como que você diz que Deus não existe e tal? Eu argumentei: olha, cara, imagina que você vai dar uma festa, um banquete com 2 mesas, só de gente ilustre. Numa mesa você coloca o Papa Francisco, o presidente das Testemunhas de Jeová, o presidente da Igreja dos Mormons, o Silas Malafaia, o Divaldo Franco, dos kardecistas, né, do espiritismo, coloca o Valdemiro Santiago e tal. Na outra, coloca um rabino, coloca um ayatolá do Islã e tal. Na outra mesa, você coloca o governador da Austrália, o governador do Canadá, o governador da Jamaica, o governador da Nova Zelândia, enfim, uma mesa para os representantes de Deus.
outra mesa para os representantes de Elizabeth II. Qual mesa que vai ficar mais tranquila? Então, cara, na boa, eu acho que Deus tem que seguir o exemplo do primeiro-ministro britânico. Toda terça-feira ele vai ao Palácio de Buckingham ouvir os conselhos da rainha. Deus deveria fazer o mesmo, porque ela sabe escolher seus representantes. Aí podia trocar, em vez de ela ser rainha pela graça de Deus, Deus ia passar a ser, Jeová ia passar a ser Deus pela graça da rainha. Estava melhor assim. Aí eu estava falando de que o fundamentalismo não aceita, está falando da repressão sexual. Então, a gente sabe, por exemplo, que os agrotóxicos causam doenças aos agricultores. Por que a bancada evangélica não é contra a proibição de agrotóxicos? Aqui se usam agrotóxicos que nos Estados Unidos, na China, na Europa, estão proibidos. E esses agrotóxicos são transmitidos para a criança pelo leite materno. A mãe está envenenando o filho, mesmo sem querer. Ela não tem opção. Agora, não há nenhuma palavra sobre isso. Então, que defesa da vida é essa? Eu recomendo que vocês assistam aquele filme, O Veneno Está na Mesa. Tem no YouTube, faz essa discussão de agrotóxicos. Passa alguns slides. O que causa o riso? O riso é o efeito que deriva de um fracasso repentino de uma intensa expectativa, segundo o filósofo Kant. Aí o Vladimir Prop, que era um professor de língua e de folclore da União Soviética, ele ensinava folclore em língua alemã e russa, e folclore das duas. No livro Comicidade e Riso, ele fala sobre a arte de rir, que faz o riso. A teoria de Kant precisa apenas de um reparo. O riso surge somente quando a expectativa frustrada não leva a consequências trágicas. Minha proposta: eu gosto muito de Freud, e eu digo que o riso é um alívio da tensão entre id e superego. O id é onde fica reservado arquivado aquela coletânea de proibições, superego. As proibições, os tabus ficam guardados lá, e o id é a nossa parte da psique, da alma humana, que quer o prazer. Então, eu sei que tem gente que diz que psicanálise é pseudociência, mas, cara, muita coisa funciona. Eu não vou jogar o bebê junto com a água fora, junto com a água do banho. Eu sei que Freud vacilava, aquela história de inveja do pênis, porra, mas tem que dar um desconto porque Freud era judeu. Então, é uma sociedade que a marca da aliança com Deus é feita no pênis, depende do homem. Então a mulher não tem esse privilégio. E, cara, eu fico imaginando Freud na noite de núpcias. Ele deve ter baixado as calças, apontado aquilo para a mulher e dito: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Enfim, então eu acho que a teoria do Freud, o problema dele é que ele não conheceu Roberta Close. Se ele tivesse conhecido, seria outra coisa da psicanálise. Vira, querido, outro slide. Não, travou. Tem que clicar no slide de novo. Enfim, essa questão de id e superego, essa questão na piada tem alguma tensão, existem repressões na sociedade. Então, quando a pessoa supera essa proibição mesmo, pelo riso, a transgressão, isso causa um alívio em quem ouve a piada e faz rir. E a pessoa pode rir por maneira diferente, por razões diferentes. Eu estava vendo aquele filme da Irmã Dulce e, cara, eu tinha cenas que eu me rasgava de rir e tinha duas mulheres de cara de piada do meu lado que estavam se reprimindo para não rir. Porque eu vejo naquele filme uma contradição entre o que a igreja é e o que ela devia ser. Então a Irmã Dulce queria fazer o bem aos pobres, mas a igreja queria ela trancada lá, rezando
Para que serve isso, porra? Então, ela é sempre reprimida pela autoridade religiosa e ela desconta isso no Santo Antônio. Aquela coisa que o Zaqueu diz que Deus é o amigo imaginário das pessoas, para a irmã Dulce não era um amigo imaginário, era um escravo imaginário. Então ela faltava um respeito a ele todo o tempo. Então tem uma hora que ela diz assim, diante de uma imagem, com um copo de água: benze, tô mandando, já benzeu? Se não benzeu, já sabe, vai para a chuva. As beatas estavam ali rindo, mas se reprimindo, sentindo culpadas por estarem rindo do desrespeito com que a irmã Dulce tratava aquela imagem sagrada. E eu estava rindo porque aquela imagem devia ter mais de 200 anos, protegida pelo patrimônio histórico, o caralho. Se ela colocasse aquilo na chuva, alguém ia roubar, aquilo vale dinheiro. Então eu estava pensando na repressão do Estado que protege um bem artístico e material, e elas pensando no desrespeito religioso. Elas estavam esperando uma pessoa pura, santa, etc. E a mulher estava lá avacalhando uma imagem religiosa. Enfim, então é esse exemplo que a gente pode... Nós rimos de maneira diferente, por motivos diferentes, mas eram duas repressões. Eu não tenho uma repressão religiosa, eu estava pensando na repressão do Estado e elas com medo do Papai do Céu castigar se elas rissem daquela cena. Quem ri da religião? Só não ri os fundamentalistas. Essas duas imagens eu tirei de páginas da Igreja Anglicana no Facebook. Há um único problema em religiões que dizem ter todas as respostas: elas não permitem perguntas. E o segundo o teste da boa religião se você pode brincar sobre ela. Esse outro pensador aí, vira. Para que rir da religião? Ridendo, castigar mores. Rindo se moraliza, se castiga os costumes. Então, na boa, nós, quando fazemos piada da religião, nós somos os fiscais da religião. Teve aquele hangout com o Márcio Américo, que faz o pastor Adélio no site da Arca. Quem seria o fiscal do humor? Porque o Feliciano queria censurar o Porta dos Fundos e tal. Engraçado, na hora de dizer que a homossexualidade é coisa do diabo, eles querem liberdade de expressão. Na hora do Porta dos Fundos fazer piada com a Bíblia, aí eles querem censura. Ou seja, é uma moral bipolar. Então, rir da religião serve para derrubá-la ou purificá-la. E acho que uns 80% que a gente vê de charge, de piada sobre religião, acaba não sendo sobre a religião em si, mas sobre os abusos da religião e mais ainda o fundamentalismo. Eu lembro inclusive de um amigo, querido amigo, que é o pastor Moser Noronha, pastor da Igreja Luterana. Ele sabe que eu sou ateu, e ele diz o seguinte para mim: essas pessoas que dizem que Deus não existe, elas não prejudicam em nada a religião. O que prejudica a religião são as pessoas que dizem que Deus existe e vivem como se ele não existisse. Então o humor pode ser um instrumento de militância contra ou a favor da religião. A favor da religião, se você mostra os problemas dela e você castiga. Por exemplo, tem um meme no Facebook que eu adoro, que é um diálogo entre Malafaia e Dawkins. Aí Malafaia diz assim, frase que ele disse na Marília Gabriela: eu não sou homofóbico, eu apenas sigo a Bíblia. Aí Dawkins cita: vende tudo que tens e dá aos pobres. Você segue essa parte? O cara já tem vídeo do Malafaia ostentando anel. Esse anel custou 5 mil reais. Porra! E Jesus diz lá no Evangelho: o Filho do Homem não tem uma pena para recostar a cabeça. Cara, ele está rico demais para ser representante de Deus. Vira.
Recursos humanos, tá longo demais, só tenho 10 minutos, menos que isso. Pula. Você vê aí as contradições. Esse é um humor inteligente quando você mete dentro da ferida as contradições da religião. Ei, ateu, se você é tão esperto, me responde. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O galo, que teve uma costela arrancada para fazer a galinha. E os dois foram expulsos do Éden porque comeram milho proibido. Aí o negro tá de branco, lendo um livro lá. Traga um bode sem defeito, porá suas mãos sobre a cabeça e molará. Tomará o sangue com o dedo e porá sobre os chifres do altar, e todo o resto de sangue derramará para soltar. Isso é macumba do demônio, vai para o inferno. Levítico capítulo 4, versículo 5. Oferta ao Senhor pelo pecado. Pois é, então os fundamentalistas criticam o pessoal do candomblé por sacrificar animais, só que o Deus deles mandava a mesma coisa, mudou de ideia depois. Comicidade é diferente, quando você ri do que é diferente. Esse aí eu tirei de uma página, acho que era presbiteriana. Então, judaísmo tem um chapéu engraçado, mas não comem bacon. O Islã tem um chapéu engraçado, mas não comem bacon. O hindu tem um chapéu engraçado, mas não come bacon. O cristão tem um chapéu engraçado, mas come bacon. Então, cristandade, nós temos bacon. Vira, João, vira. Evolução dos deuses, olha aí. Você mostra, ali é da página do Um Sábado Qualquer, que eu adoro, aquele negócio aquele desenho do bode, sacrificar o bode também é de Um Sábado Qualquer, e a evolução dos deuses. Primeiro se adorou a natureza, depois as Vênus calipígias, as deusas da fertilidade, que antes de haver o Deus Pai, se cultuava a deusa Mãe, Anubis, Zeus, Jesus Cristo, e agora Times Money, o dinheiro, teologia e prosperidade. É um humor engraçado, você vê, tem um conteúdo aí, é uma coisa que faz pensar. Não é essa desotrindade se enrabando, né? O Papa soltando a franga no Carnaval do Rio. Vira, comicidade e semelhanças. Algumas profissões podem ser representadas satiricamente. Nesses casos, a atividade é representada apenas do ponto de vista de suas manifestações exteriores, privando de sentido com isso seu conteúdo. Então, você ficar mostrando como isso se repete até perder o sentido. E aí o sacerdócio pode ser ridicularizado, mostrando como eles repetem por séculos a mesma coisa, mesmo gesto, mesmas palavras, até perder o sentido. Passa. Esses dois foram da Igreja Anglicana e o último da página Detonando a Bíblia do Antônio Miranda, que eu sou fã dele. Então, a era episcopaleozoica. Então, a Igreja Anglicana tinha um livrinho de orações, acho que eles não usam mais. Então, é o passado da Igreja Anglicana. A bênção pela morte do mamute, pelo abade mamute, é encontrada na página 302 do seu livro de preces do Homem das Cavernas. E essa aí é do Detonando a Bíblia. Parem tudo, se dane o resto do universo. Quero apreciar aquele idoso jogando fumaça naquele boneco. A missa do galo, Francisco lá. Aliás, gente, eu tenho um carinho pelo Francisco, porque ele é vascaíno. Vocês podem ver que ele tem a cruz de Malta aqui nos ombros, podem ver. Cara, eu digo sempre para os meus amigos, todo cristão devia ser vascaíno. O Papa pode ser vascaíno, mas Deus é flamenguista. Olha, eu acho que todo cristão devia ser vascaíno. Depois... E Satanás é o quê? Cara, olha, os
os luzidos, quando os muçulmanos chegam lá em Madagascar, os portugueses estão em Madagascar e os muçulmanos sobem no barco de Vasco da Gama, perguntam que livro que eles estão carregando. Queriam saber se é a Bíblia ou o Corão. Já vou terminar. E aí o Vasco da Gama, todo herói, é um poema épico, todo herói tem uma marca. Então Aquiles tem o famoso calcanhar, Ulisses tem uma ferida, uma cicatriz de uma caçada um javali fez, Dante tem os pecados escritos na testa, todo herói tem uma marca. Harry Potter tem aquele... Pois é. Aí qual é a marca do Vasco da Gama? Ele responde para os muçulmanos: eu não trago no livro o que deveria trazer no coração. Então a marca do herói Vasco da Gama é a palavra de Deus no coração. Por isso que eu digo, todo cristão deveria ser vascaíno. Se eu fundasse uma igreja, todo mundo ia ter que comparecer na missa com camisa do Vasco. Bem, o meu tempo acabou, tinha mais slides para mostrar, mas é isso. Então, se puderem, olha, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, eu poderia... eu poderia estar fundando uma igreja para tirar dinheiro dos fiéis, mas eu estou vendendo o livro da Mary Shelley, que eu traduzi. Pode encomendar pelo site da editora Buriti, Vale Pega, de Mary Shelley, e no Amazon um livro de poemas chamado Doce Inverno de Ouro Preto. Beleza. Abraço. Edson, se junta mesmo agora.